Tenho a tarefa mais ou menos difícil de tentar abranger tanto os que não conhecem o assunto nada e os que já tiveram alguma experiência com este assunto. Mas eu acho que o assunto é muito importante, como o irmão já disse, é algo que sequestrou quase um grande grupo de evangélicos nos últimos 10, 15, 20 anos. Nós temos entre os evangélicos, portanto os protestantes cristãos, que ainda acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto protestantes que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus são os evangélicos. E depois há os protestantes que não acreditam mais nisso, então nós chamamos eles os protestantes liberais, ou teologicamente liberais. Ok? E entre os evangélicos, então, tem havido um ressurgimento de alguns palestrantes que se tornaram famosos porque tinham muito dinheiro por detrás. Uma meia dúzia deles, eu vou mencionar alguns nomes: Paul Washer, que vem a Portugal de vez em quando falar, e eles alugam o pavilhão lá do Oriente, vê-se o dinheiro que eles têm por detrás, não é? A editora Fiel e não sei quem mais do Brasil é que faz isso. Temos o R.C. Sproul, que talvez é o que realmente proporcionou isto tudo, não é? Desde os 80 que ele começou a angriar fundos, pedir donativos e tudo mais para promover estas ideias. Temos o John Piper, temos o Al Mohler, eu sei que vou esquecer um ou dois, mas já sabem de que estou a falar. É o Batista? É, exato, é o presidente do Seminário Batista, exato, americano, que é mesmo triste que eles colocaram uma pessoa como ele, apesar de ele ser bom crente, mas que tem essas ideias, porque ele, a partir do momento que se tornou presidente daquele seminário, consoante os professores iam se reformando, ele contratou, não é, pouco a pouco, professores com as mesmas ideias. Então todos os pastores batistas daquela denominação agora estão a ter um treino dentro destas ideias, não é? Portanto, ainda que ele não é completamente destas ideias, ele é um bocado meio-meio, ok? Os outros que eu mencionei são o mesmo completamente. Portanto, são pessoas que são muito famosas, pessoas que gostam de ouvir, e depois há alguns também da língua portuguesa do Brasil. Eu não tenho tantos conhecimentos sobre eles, acho que há só um ou dois. Eu sei que um deles tem o nome Nicodemos, não sei se Nicodemos é o último nome ou se é o primeiro nome. Ok, então ele é um daqueles que promove muito estas ideias na língua portuguesa. E claro, isto tudo está no YouTube, na internet, e os deste movimento do Brasil têm feito um grande esforço para traduzir por dobragem ou por subtítulos estas mensagens destes homens, que a maioria deles são americanos, não é? Ok, o que eu estou a falar, este movimento, é o aliancismo, ok? Porquê? Porque eles acreditam em algumas alianças, e nós já vamos falar sobre o que é uma aliança, etc, etc, etc. Ok? Mas o mundo que eu vou falar não é da Bíblia, porque isto é um movimento que tem as suas ideias fora da Bíblia. Mas não seria correto nós termos aqui este tempo juntos sem nós abrirmos a Bíblia, não é verdade? E então, vamos abrir algumas passagens, e eu gostava que nós começássemos em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículos, só quero o versículo 1, mas o versículo 1 é parte de uma frase, portanto vamos ler 1 e 2 para fazer um pouco de sentido. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, então diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nós temos aqui uma verdade importantíssima, ok? Portanto, afinal eu posso andar. Eu tenho aqui o microfone. Já. Fica gravado no filme. No filme. Ok, está bem. Ok, fixe. Então,
esta verdade aqui é a verdade mais importante que nós temos, não só na Bíblia, mas na existência humana, que Deus comunicou com o homem. Deus se revelou. Nós nem sequer podemos imaginar o peso desta verdade. O Criador de todo o universo teve a disposição de comunicar connosco meros homens. E não só meros homens, mas olhamos para o mundo e vemos que tipo de homens somos. Guerra, corrupção, prostituição. No caminho para aqui, a minha esposa ficou surpreendida. Passamos umas 6 prostitutas naquela rua ali, muito reta, não é? Ela ficou horrorizada com aquilo. Ela estava, mas o que é que elas estão aqui a fazer? Eu expliquei e ela ficou horrorizada com isso. E muito triste, não é? Este é o mundo em que nós vivemos. Há muitas pessoas que dizem, o homem é qualquer coisa. O humanismo, não é? O humanismo não é humanitarianismo. O humanitarianismo é ajudar o nosso próximo. O humanismo é uma filosofia em que o homem é todo importante. Bem, olha a nossa volta. Qual é a importância do homem? O que é que o homem faz a si mesmo? A corrupção dos ricos, a corrupção dos pobres. Não é? Nós ouvimos sobre a luta das classes, não é? Em que fazem os ricos, os mauzãos, os pobres, os inocentes. Bem, não é assim. Os pobres são corruptos, matam-se uns aos outros, violam-se uns aos outros, roubam uns aos outros. E os ricos também. Não há diferença. E Deus vê isto tudo, e Deus é puro. E Ele vê o pecado do rico, Ele vê o pecado do pobre. Ele vê a maldade do negro, vê a maldade do branco. Não é? Ele vê a corrupção da mulher, a corrupção do homem. E nós todos somos culpados na presença de Deus, um Deus puro. E esse Deus comunicou connosco. Ele se revelou a nós. Isto deve nos deixar sempre espantados. Deve nos deixar sempre completamente pasmados com isso. Então, se Deus realmente comunicou connosco, isto é sério, não é? E nós acreditamos que Deus se revelou connosco através, como diz este versículo, de profetas antigos, e alguns destes profetas escreveram o que Deus comunicou. E nós temos aqui na palavra de Deus. Muitos profetas não escreveram. Nós nem sequer sabemos de alguns destes profetas. A Bíblia não os menciona, nem o livro histórico menciona-os, mas Deus revelou-se por muitos homens, alguns dos quais nós nunca vamos... Bem, quando chegarmos ao céu vamos saber quem eram, mas que comunicaram a mensagem de Deus para o seu povo naquela altura. Mas graças a Deus, alguns, pela orientação de Deus, escreveram, e nós temos aqui tudo o que nós precisamos. Então, é muito importante, se Deus se revelou e se alguns homens escreveram o que Ele revelou, é muito importante sabermos como compreender aquilo que Deus comunicou. Okay? Agora, Deus não é deficiente de fala. Okay? Ele é que criou o homem, Ele é que criou o homem com a capacidade de falar. Deus sabe falar, Deus sabe comunicar. Portanto, a palavra de Deus não é complicada. Okay? Há passagens um pouco mais difíceis, são poucas e raras, essas que são mais difíceis. O restante é bastante simples e fácil de compreender. Mas há quem complica a simplicidade da Bíblia. Okay? E quando alguém complica a simplicidade da Bíblia, temos que parar um pouco. Espera aí. Deus comunicou connosco, era para nós compreendermos, não é? Se eu, esta manhã, tive que fazer várias comunicações ao irmão Carlos, não é? E eu quis que ele percebesse o melhor possível. Eu escrevi com a maior claridade possível para ele perceber a situação, não é? Eu seria um tolo se eu comunicasse com o irmão de uma forma assim desviada e figurada e não sei o que mais, e o irmão, como é que eu vou interpretar esta mensagem? Isto quer dizer que ele não tem impressora, que tem impressora, que a impressora falhou, que a impressora funcionou, ou a impressora é figurativamente falando da vida espiritual dele, ou o que é isto? Deus, se quisesse comunicar connosco, Ele ia comunicar de uma forma clara, não é? E como eu disse, há algumas raras passagens que são complicadas, e eu dou graças a Deus por essas passagens,
Porque se não fossem essas, alguém podia dizer, olha, Deus não escreveu isto. Mas como algumas passagens são um bocado além da nossa capacidade, nós podemos ver, ok, há aqui uma mente divina atrás disto. E quando chegarmos ao céu, Deus vai explicar isso. Mas 98, 99% deste livro é claro, é simples, não é? E nós temos que compreender a sua comunicação. Agora, eu vou usar a palavra compreender e compreensão, porque eu quero evitar a palavra interpretação. Em vez de falar como interpretar a Bíblia, eu quero usar mais como compreender a Bíblia. Porque quando nós falamos de interpretação, as pessoas logo começam a pensar em manipulação. Eu vou interpretar isto desta maneira e não daquela maneira. Ok? Então eu vou tentar usar mais a expressão compreender. Como compreender a palavra de Deus, porque ela é simples. E realmente a palavra que eu vou usar às vezes, porque é necessário, porque isto é um tema teológico, é a palavra hermenêutica. Ok? Hermenêutica. E nós pensamos, mas isso é um palavrão ou o que é isso? Não é? Hermenêutica quer dizer método de interpretação. Ok? E se vos ajudar um pouco, a palavra hermenêutica vem do grego antigo e vem de um nome de um deus. Deus ou semideus, não sei agora. Hermes. Ok? Hermes no grego, no politismo romano, era Mercúrio. Okay? Hermes é aquele que tem as asas nos pés, não é? E ele é o mensageiro dos deuses. Então, quando os deuses tinham uma mensagem para dar a alguém, Hermes, onde estás? Olha, vai lá e fala com o Joãozinho e diz isto a ele. Então Hermes ia correr e falava. Mas às vezes ele tinha que interpretar o que os deuses disseram para que os homens percebessem. E dali vem a ideia de hermenêutica. É de interpretar, métodos de interpretar a palavra de Deus, ok? E vou dizer outra coisa, porque alguém diz, mas essa palavra se vem dos deuses, porque é que nós queremos usar essa palavra? É que a palavra existiu antes de inventarem os deuses. No grego muito, muito antigo, Hermes era, portanto, paredes ou pilares de pedras que eles faziam para marcar fronteiras. E de vez em quando era preciso voltar, e as pedras caíam com o vento e chuva e pessoas, não é? E animais. Então eles reconstruíam esses pilares e às vezes as pessoas de ambos os lados vinham para reconstruir, para ter certeza que o outro não vai fazer batota e mexer as pedras mais para ali ou mais para aqui. Então essas pessoas de diferentes regiões se juntavam para consertar esses Hermes e havia comunicação. Só que às vezes eles falavam de dialetos diferentes. Mas eles lá manejavam e conseguiam comunicar. É dali que Hermes foi sendo uma palavra sobre comunicação e eventualmente deram esse nome àquele Deus, não é? Portanto, Hermes tem a ver com comunicação, interpretação e hermenêutica que tem a ver com interpretar, ou métodos de interpretar a palavra de Deus. E nós vamos falar muito sobre isso, porque o aliancismo é uma hermenêutica, ok? E vamos falar sobre outra hermenêutica que é mais fiel à palavra de Deus, ok? Deus se revelou, nós vimos isto aqui em Hebreus capítulo 1, e isto é importantíssimo, não é? Nós estamos tão habituados à Bíblia, à palavra de Deus, Deus falou com Adão, Deus falou com Abraão, Deus falou... E nós já tomamos isto por garantido, mas eu quero vos encorajar a sentir a frescura e a novidade de um facto que continua a ser fabuloso e vai sempre ser fabuloso, que Deus comunicou com um homem tão pecador. Não é? Isso é mesmo espantoso. Vamos para a próxima passagem, 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Este versículo é muito conhecido. Até vos encorajo a decorar. Eu e minha esposa vamos começar a redecorar versículos. E então, porque com o tempo vai-se esquecendo alguns versículos que decoramos. É interessante que tanto eu como ela, os versículos que nós decoramos quando éramos crianças ainda lembramos. São aqueles que nós decoramos mais tarde, é que precisa-se de rever e rememorizar, e este é um desses. Mas então diz assim,
Sabendo primeiro isto, não sei se já estão todos lá, 2 de Pedro 1, versículo 20, sabendo, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação, ou interpretação privada, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui várias verdades, eu vou só focar em duas. Primeiramente, Deus inspirou homens para escrever as Escrituras. Ou seja, não é só que Deus falou a homens, se revelou sobre si mesmo, sobre muita coisa, e estes homens depois chegaram a casa, eu vou escrever isto. Escreveram e talvez fizeram erros, talvez não se lembraram bem o que Deus disse, mas pronto, nós temos que ver mais... Não, não é isso. Ok? Deus não só queria comunicar com aqueles homens particularmente, mas Ele quis ter a certeza que todos os que iam seguir, como nós, pudéssemos ter as suas palavras exatamente como eram. Então, quando esses homens pararam para escrever, o Espírito Santo de Deus influiu nesses homens para que esses homens escrevessem, palavra por palavra, exatamente o que Deus quisesse que eles escrevessem. Para que nós, séculos e milénios mais tarde, pudéssemos ter essas palavras exatamente, identicamente como Deus as falou. Ok? E isto nós tomamos por milagre, porque Deus inspirou esses homens, mas ao mesmo tempo usou o seu estilo de escrever. Então, quando nós lemos Moisés e lemos o apóstolo Paulo, vamos ver diferentes estilos de escrever, mas nós nunca vamos encontrar nenhuma contradição ou erro. É fascinante. Eu sei que lá no mundo há muita gente que diz, a Bíblia está cheia de erros. E eu pergunto, mostra-me uma, se faz favor. A maioria das pessoas respondem, eu não sei, eu nunca li a Bíblia. Ok? Eu acho isso fascinante, não é? Como alguém que nunca leu um livro pode-me dizer que há muitos erros nela. Mas aqueles que são mais, vamos dizer, doutos, por exemplo, professores de universidade, que leram a Bíblia e que dizem que há erros, eles mencionem sempre 1, 2 ou 3. Não é? Porque eles nunca realmente leram a Bíblia com seriedade. E geralmente essas 1 ou 2 ou 3 discrepâncias que eles dizem que existem não são. Eles simplesmente não leram com cuidado. E eu posso abrir, e já fiz, abri a Bíblia e mostrei-os. Olha, não é? Por exemplo, dizem, diz que o rei Salomão tinha X cavalos e depois noutra parte diz que ele tinha X cavalos. E são números diferentes. Uma contradição, não é? Então, vamos lá ver a passagem. Ele tinha X cavalos no princípio do seu reinado em Jerusalém. Depois, mais tarde, disse que ele tinha X cavalos em Israel e ao fim do seu reinado. Então não há discrepância nenhuma, não é? É óbvio que ele, com o tempo, acumulou mais cavalos, não é? Mas são assim estes tipos de erros que levantam. Ou questões, por exemplo, então no Velho Testamento diz olho por olho, não é? E no Novo Testamento diz se alguém te bate num lado da face para dar a outra face. Isso é uma contradição. Não, porque nessa passagem Jesus Cristo disse, olha, antigamente era olho por olho, portanto Jesus Cristo propriamente reconhece o que está no Velho Testamento, mas agora eu digo e ele muda, não é, a instrução. Porquê? Porque ele é Deus, ele tira a autoridade para dar a primeira instrução e agora nesta altura ele decide, agora vou-vos dar outra instrução. Mas também se nós lemos a Bíblia com cuidado, vamos ver que nessa primeira instância, olho por olho, o que é que Deus estava a fazer? Ele estava a estabelecer um governo civil em Israel. E o que é que um governo civil tem que ter? Para ser civil mesmo, não é para ser civil, tem que ter leis. E tem que ter castigos para quem infringe a lei. Então, numa instância, Deus está a estabelecer um governo, e nesse governo é olho por olho. Ainda é assim. Se alguém partir o vidro do nosso carro, não é? E nós sabemos quem é, etc, etc, etc. Perante o governo e perante a lei, não é? Se for ao tribunal, etc, essa pessoa tem que pagar o vidro. Isso quer dizer olho por olho, ok? Se alguém fizer qualquer coisa e nós perdemos um braço, essa pessoa tem que pagar, tem que fazer uma indemnização, uma retribuição. E essas são as leis de Deus. Mas agora Jesus Cristo, quando estava a falar com as pessoas, ele estava a dizer, ok, isso era antigamente e era cívico, mas agora pessoalmente, entre pessoas, nós não vamos armar da mesma maneira.
Não há tantas vezes que isto acontece, às vezes nós batemos no carro do outro e outra pessoa diz, sai, isto não vale a pena, e nós vamos os nossos caminhos sem chamar a polícia, sem registrar nada, porque o dano é mínimo, talvez o carro do outro era muito velho, ou o nosso era muito velho, então nós dizemos, olha, a lei é olho por olho, mas olha, nós vamos fazer assim, dar a outra cara, não é? E é isso que nós... Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus com cuidado e não com aquele ceticismo de querer provar que isto não é a palavra de Deus, nós vamos ver como a palavra de Deus explica-se a si mesma e não há problemas nenhuns. Então nós vemos aqui primeiramente que os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que nós temos realmente uma palavra divina, perfeita, de Deus. Mas eu quero também falar aqui da outra parte, que é ao fim do versículo 20, que diz que nenhuma profecia, ok? E profecia na Bíblia, nós hoje pensamos profecia quer dizer predição. Que quando alguém profetiza, ele está a predizer algo. Bem, isso é uma forma moderna de ver a palavra profetizar. Porque na Bíblia, nos tempos da Bíblia, a palavra profetizar simplesmente queria dizer proferir a palavra de Deus. Ou seja, falar a palavra de Deus. Por exemplo, eu agora estou a explicar a palavra de Deus, eu estou a profetizar-vos. Ok? É isso que quer dizer a palavra profecia. Agora, às vezes, quando se profetiza, fala-se do futuro. Quando eu digo que a salvação é pela fé e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo irá para o céu, eu estou a predizer o futuro. Não estou? Estou a dizer que vão para o céu no futuro. Muito bem. Diz aqui então, nenhuma profecia, nenhuma palavra de Deus da Escritura é de particular interpretação. Agora, isto vão ver que esta frase vai ser muito importante hoje, quando nós lidamos com aliancismo. Porque muito do aliancismo, como vão ver daqui a pouco, é particular interpretação. Sem regras, a interpretar de forma como eu quero, ou como um grupo quer, ou uma igreja quer, não é? Em detrimento daquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Ok? A palavra de Deus não é para nós interpretarmos, manipularmos como nós quisermos, como nós queremos. Okay? Ela tem que ser respeitada, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. É isto que ele está aqui a dizer. Então nós temos de ter muito cuidado na interpretação da palavra de Deus, para tentarmos descobrir o que é a intenção do autor e não o que é que eu quero que ela diga. E depois manipulá-la para que ela resulte naquilo que eu quero. Okay? É por causa dessas manipulações e interpretações que nós temos tantas religiões baseadas no cristianismo, tantas denominações, tantos grupos, seitas, não sei o que mais. Ok? Se todos seguissem as mesmas regras de interpretação, a mesma hermenêutica, esses grupos paravam de existir imediatamente. É assim tão simples. Eu não estou a sobressimplificar. É assim tão simples. Se todos seguissem as mesmas regras de interpretação, que são muito simples, como vamos ver hoje, nós todos chegávamos às mesmas conclusões sobre a Bíblia. Não é complicado. Deus sabe comunicar. Ele sabe comunicar claramente. Portanto, nós vamos ver isto um pouco mais tarde. Então, vamos finalmente para 2 Timóteo. E o irmão Carlos já referiu ou aludiu a esta passagem, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra de Deus. Não é que manipula bem, mas que maneja bem. E aqui a palavra manejar no grego quer dizer dividir. Ok? Da forma como nós, para fazer um bolo, temos uma receita, não é? E nós temos de dividir os diferentes ingredientes nas quantias certas e temos que colocá-las na altura certa, não é? Senão, é um desastre. Eu sei, porque eu com receitas é... E sair mal, eu tenho um paladar bastante resistente, não é? E tolerante, que consigo comer. Mas se eu tivesse visitas, eles não é? Tinham que talvez ir para casa de banho rapidamente. Mas agora tenho uma esposa e ela é muito meticulosa
Tem que ser um pouco aqui e tem que ser nesta altura. E só mais tarde é que eu vou colocar este outro ingrediente. Coisa assim. É dividir. E manejar a palavra de Deus quer dizer que nós sabemos dividir ou distinguir, digamos assim, entre as coisas. Como eu fiz há pouco tempo, olho por olho, eu distingui que isso era uma altura em que um governo civil estava a ser estabelecido, mas agora o Senhor Jesus Cristo está a trazer-nos uma coisa nova que é sobre relações interpessoais. E mais tarde, se nós continuarmos a ler, vamos ver que até essas instruções são só possíveis se temos o novo nascimento e o Espírito Santo em nós. Só então que nós podemos verdadeiramente ser o tipo de pessoa que dá a outra cara, não é? Distinguir as coisas. Então nós queremos manejar bem a palavra de Deus. E hermenêutica é como manejar a palavra de Deus. Como compreender a palavra de Deus. Porquê que eu estou a trazer isto aqui para os irmãos hoje? 3 razões. Primeiramente, porque eu não tinha nada preparado. E eu tenho estado a estudar isto já há muitos anos, e especialmente nos últimos meses. E então, como eu não tinha nada preparado, e eu tinha uma semana muito ocupada, eu decidi, bem, eu vou abordar este assunto, porque assim a preparação será mínima, como eu tenho estado a estudar isto recentemente de qualquer maneira. Em segundo lugar, porque é muito relevante, porque nós estamos a ser bombardeados, na internet especialmente, mas também entre outras pessoas, aqui em Portugal. Eu conheço os jovens de igrejas aqui do Sul, de várias igrejas, batistas, etc., que estão a ser levadas por esta ideia do aliancismo. E eu sei que irmãos aqui, porque eu vejo no Facebook, estão também a já abordar colegas, amigos e conhecidos com estes assuntos. E portanto, e em terceiro lugar, porque isto é uma reunião de homens. E a palavra de Deus diz que homens devem ser líderes. Líderes na igreja, líderes no lar, líderes na sua vizinhança. E se vocês querem ser líderes, vocês têm que saber manejar a palavra de Deus. E têm que saber como não ser facilmente seduzido ou enganado por doutrinas alheias e maneiras de interpretar a Bíblia que não são certas. Ok? E então eu acho que isto é muito pertinente para uma reunião de homens, não é? Quando Eva foi aproximada, abordada pela serpente, a serpente disse, Deus disse, não é? É pena que Adão não abriu a boca. Porque parece, pela gramática da língua original, que Adão estava por perto, não é? E se ele estava por perto, é pena que ele não abriu a boca e disse, não. Eu sei compreender as palavras de Deus. Eu sei boa hermenêutica. E Deus não disse nada disso, que a serpente está a dizer. Ele disse foi isto, não é? E ele falhou como líder do seu casal, do seu casamento, em não utilizar hermenêutica boa, não manejar bem a palavra de Deus, não é? E realmente, nessas palavras de Satanás, e eu sei que isto parece muito radical dizer isto, mas Satanás usou a hermenêutica aliancista para manipular e torcer as palavras de Deus. E já vamos ver porque é que o que eu acabei de dizer é mesmo verdade. Alright? Ok? Estou a falar inglês agora. Conseguiram interpretar? Muito bem. Então, vou dividir isto em várias secções e, primeiramente, um histórico das duas vertentes da hermenêutica que nós temos, especialmente no evangelicalismo, e temos a vertente do aliancismo, e depois temos a vertente que eu vou chamar de hermenêutica histórico-gramatical. Ok? Eu vou usar a expressão hermenêutica histórico-gramatical para evitar a palavra dispensacionalismo. Ok? Eu não tenho problema nenhum com a palavra dispensacionalismo. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou dispensacionalista. Mas hoje em dia, dispensacionalismo é visto como mau, como ignorante. Porque estes 6 ou meia dúzia ou mais ou menos de homens que são muito famosos agora, gostam de falar mal. Os dispensacionalistas, até dão a eles uma alcunha, os dispis, não é? O dispis, dos dispis, não é?
a fazer pouco deles, não é? E de nós. E depois dizem muita coisa que não é verdade sobre nós. E é sempre fácil ganhar uma discussão quando nós distorcemos as ideias do outro, não é? E assim é muito fácil deitar abaixo. É mais difícil quando nós dizemos a verdade sobre o outro e então tentamos argumentar com esses argumentos verdadeiros. Mas eu também evito a palavra dispensação por causa de outra ideia que eles dizem. Eles dizem que nós decidimos que há 7 dispensações, ou 8, dependendo do dispensacionalista, e já vamos falar sobre isso, e que depois nós tentamos caber a Bíblia dentro dessas dispensações, e que isso é muito forçado. É interessante porque é isso que eles fazem com as alianças, e já vamos ver isso, mas não é o que nós fazemos. Porque realmente a palavra dispensacionalista dá a ideia errada de que o que é importante para nós é as dispensações. Não é. O que é importante para nós é interpretar a Bíblia de forma consistente e histórico-gramatical. Ou seja, o que a Bíblia diz é o que ela é. E como vamos ver, isso leva-nos à compreensão de que há dispensações, de que há distinções na Bíblia entre diferentes épocas. Ok? Então, não é o dispensacionalismo que é importante, isso é o resultado de uma hermenêutica histórico-gramatical. Ok? Que alguns dizem que é interpretação literal, ok? Mas também eles acusam-nos, literal, quer dizer que quando a Bíblia diz que o sol se põe, que literalmente o sol está a pôr-se, ok? Eles fazem pouco. Então vamos evitar a palavra literal, se eles não conseguem compreender isso porque não querem, então vamos evitar isso e vamos falar de interpretação histórico-gramatical, ok? E quando chegarmos a essa parte já vamos falar nisso. Então há 2 vertentes, aliancismo e histórico-gramatical, ok? Depois vamos falar mais sobre o que é a hermenêutica histórico-gramatical, mas tudo resumido, porque nós não temos muito tempo. Depois vamos falar o que é a hermenêutica aliancista, depois vamos falar sobre erros do aliancismo, só alguns exemplos, como já disse, não temos muito tempo, mas vamos ver alguns dos erros e vão ver como são graves. E depois, resultados do aliancismo. O que é que acontece quando alguém usa a hermenêutica aliancista? Não é? Quais são alguns resultados? E vamos ver resultados horríveis. Não é? E então, e vamos parar por aí, porque nós vamos ter mais tempo. Amanhã vou abordar o calvinismo. E o calvinismo e o arminianismo, ambos são errados, ambos não são da Bíblia, mas são ambos resultados do aliancismo. Quando as pessoas começam a manipular as Escrituras, conseguem chegar a conclusões de que Deus predestinou pessoas para ir para o inferno. Mas quando lemos a Bíblia na sua claridade e simplicidade, nós nunca podemos chegar a essa conclusão. Mas temos que interpretar mal algumas passagens para fazer isso. Um dos erros que eu não pus aqui nos apontamentos do aliancismo é de usar filosofias do homem. Por exemplo, Agostinho usou as filosofias de Aristóteles para interpretar a Bíblia. E o aliancismo permite isso. Okay? Porque o aliancismo é relativo. O aliancismo não é científico, não é consistente. Okay? E eu vou falar um pouco sobre a história do aliancismo. Lembro-me, eu não pus nos apontamentos, mas quando eu mudar de hermenêutica histórico-gramatical para hermenêutica aliancista, alguém lembra-me, se eu não me lembrar, de dar um pouco da história, especialmente da viragem do século XIX para o século XX, okay? dos 1800 para os 1900, porque há ali algo que aconteceu muito importante que os aliancistas não gostam de falar. Aliás, o filho do R.C. Sproul, que é aquele que realmente começou isto tudo, este ressurgimento do aliancismo, estavam num painel a falar e o R.C. Sproul disse, bem, eu aprecio os dispensacionalistas por causa daquilo que aconteceu na viragem do século XIX para o XX. E o pai dele, a câmara focou nele sem querer, não é? Ele estava todo assim, não falas nisso, não é? Está todo assim zangado, não é? Porque realmente se não fosse a hermenêutica histórico-gramatical, ou seja, o dispensacionalismo, o evangelicalismo não existiria hoje. Pondo de parte que Deus, claro, estava com a mão dele na história do homem, mas pondo de parte isso, que é impossível, o evangelicalismo não existiria hoje. Porque o aliancismo eventualmente sempre leva ao liberalismo teológico, em que nem sequer a palavra de Deus é reconhecida como a palavra de Deus. Talvez
talvez seja oportuno, visto Sim. que põe esse termo, no seu conceito, visto que utilizou a palavra, o que é evangelicalismo? Ok, eu já expliquei no princípio, portanto, o protestantismo cristão, o cristianismo protestante, melhor direi, divide-se em dois grupos. No início era um grupo só, que acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus e que tinha que ser respeitada e honrada e obedecida, mas ao longo dos tempos, especialmente nos anos 1800, ao fim dos anos 1800, houve um grupo de igrejas e líderes protestantes que começaram a dizer, bem, dentro do aliancismo, dentro da hermenêutica aliancista, em que se pode interpretar a Bíblia de qualquer maneira, chegaram à conclusão, e uma das formas que eles usam muito é alegoria. Eles alegorizam a Bíblia demais, não é? E então, até o ponto de dizer, bem, o povo israelita realmente não atravessou o Mar Vermelho. Isso é alegórico de crentes que nós, quando passamos por tribulações, Deus abre o caminho. Ok? Então eles dizem que essa aqui é a interpretação. Eles não acreditam que houve uma passagem literal do povo de Israel. Isso é alegórico, isso nunca aconteceu. Então chegaram ao ponto de que toda a Bíblia é alegoria, e então toda a Bíblia é um livro de mitos. Um livro de mitos, com muitas boas coisas de moralidade que nos podem ensinar, mas chegaram à conclusão que não é mesmo verdadeira. Então, o homem não é mesmo pecador, o homem nasceu bom, não é? E essas conclusões todas porque já não viam a Bíblia como uma autoridade divina, ok? Então chegaram ao ponto que nem sequer a Bíblia toda era uma alegoria. Então, isto nós chamamos liberalismo teológico ou protestantes liberais. E realmente com essa maneira aliancista de interpretar que é muito relativo, aqueles que queriam continuar com as ideias que foram começadas pelo Lutero, etc., não é? Não tinham como se defender, porque, não, esta passagem quer dizer isto. E o outro dizia, mas estás a usar esse método de interpretação, eu vou usar este método de interpretação. E este, que era também aliancista, não sabia como é que eu vou defender. Mas Deus, na sua sabedoria, levantou homens uns 60 anos antes, que redescobriram que realmente pode-se ler a Bíblia literalmente e perceber a sua simplicidade. E por causa destes homens serem levantados já uns 60 anos antes disso, John Nelson Darby é um dos mais famosos, mas havia muitos outros, esses que eram chamados dispensacionistas levantaram-se e disseram, não. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma consistente, não é cada um interpreta a sua maneira. Vamos ler a Bíblia consistentemente e quanto mais possível, literalmente. E eles, quando eles disseram, eu vou interpretar desta maneira, os dispensacionalistas naquela altura, na viragem do século, disseram, não, tu não podes ter uma interpretação particular, não podes ter uma interpretação relativa, não podes interpretar esta parte literalmente e esta parte alegoricamente, assim, de uma forma aleatória. Temos de ser consistentes. E daí os aliancistas não tinham forma de responder a isso. Ok? Porque realmente os dispensacionalistas eram consistentes. Ok? E isso foi o que salvou, digamos assim, o evangelicalismo. Portanto, evangelicalismo é o cristianismo que baseia-se só na Bíblia. Só a Bíblia é a nossa autoridade. Não é um homem que assenta-se lá no Vaticano. Não é o homem que está atrás do púlpito. Ok? Não é ninguém. Nós só vemos a Bíblia como autoridade. E quando nós vemos a Bíblia como autoridade e interpretamos de uma forma consistente e literal, nós descobrimos que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Ok? Então, evangélicos são aqueles que acreditam no Evangelho, que é as boas novas, as boas notícias da Bíblia, que o homem não precisa fazer boas obras para se salvar, aliás, nem sequer pode, mesmo se quisesse, mas que pode ter fé na obra de Cristo Jesus na cruz. E então ele aceita isso porque ele aceita que a Bíblia é a autoridade divina. Isso é o evangélico. É basicamente o que antigamente chamava-se protestante, só que hoje em dia nós temos que distinguir entre protestante evangélico e protestante liberal. Ok? Não sei se isso ajudou. Ok. É muito difícil porque é um assunto mais complicado. Muito bem. Então vamos falar sobre o histórico destas duas vertentes. Os aliancistas gostam de dizer que a forma deles interpretarem a Bíblia vem desde os primeiros dias da Igreja, dos apóstolos e daquela geração logo após dos apóstolos, que vamos chamar aquilo a geração pós-apostólica. Ok?
E eles gostam de dizer isso. Mas eles conseguem dizer isso porque as suas audiências são pessoas que simplesmente gostam de ouvir bons palestrantes. E isso é a diferença, é uma das diferenças entre aliancistas e dos da hermenêutica histórico-gramatical. Normalmente nas igrejas de interpretação histórico-gramatical, as pessoas gostam de ouvir os seus pregadores, mas também gostam de ler a palavra de Deus e estudá-la por si mesmas. E nestas igrejas aliancistas, John Piper, Paul Washer, o que é que estas pessoas gostam? É de sentarem-se e ouvir alguém que é eloquente. Eu não estou a exagerar nisto. Eu não estou a exagerar isto. E esta ideia está a painar vítimas, digamos assim, em Portugal e nas nossas assembleias mais no norte, mais da zona Beira-Voga, pessoas cujos nomes vocês até conheceriam, mas não vou mencionar aqui. E é o que se passa. Eles estão a ver YouTube e estão fascinados por estes homens eloquentes. Eles falam muito sobre a solenidade. Não é solenidade. Eles confundem solenidade com santidade. E eles são seduzidos por estas palavras de solenidade. Mas, ao fim de tudo, o foco deles é no homem. Porque eles falam muito da glória de Deus. Eles falam muito da santidade de Deus. Temos que pôr Deus em primeiro lugar. E como é que fazemos isso? Nós temos que fazer isto. Temos que ser solenes, temos que ser santos. Então acaba por ser muito virado para o homem. O que estes 6, eu digo 6, mas é meia dúzia, podem ser 7 ou 8, ou pode ser mesmo 5, mas são um grupo pequeno de homens que são famosos e eloquentes. E depois há muitos outros que tentam imitá-los também, não é? Muito bem, nós dizemos em inglês copycats, não é? Gatos que gostam de imitar outros. Muito bem, então será verdade o que eles dizem, que no início a igreja realmente interpretava a Bíblia de uma forma alegórica? Bem, se nós formos para os apóstolos, nós temos, e não sei quanto tempo é que nós temos muito tempo, ok. Então, deixam só dar o histórico deles e depois da interpretação histórico-gramatical. História da interpretação alegórica. Ok? Ela começou mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Ok? Portanto, quando eles dizem, isto foi a maneira que os apóstolos e a igreja pós-apostólica interpretava a Bíblia, não é verdade. Ok? Estamos a ver quase 2 séculos passaram-se antes que começou-se a interpretar a Bíblia alegoricamente. E até temos os nomes das pessoas que começaram com essas ideias. O que é que se passou é que Cristo não voltou. A igreja estava muito expectante. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Os crentes tessalonicenses até estavam a desistir do seu trabalho, estavam sentados ali na varanda. Quando é que ele volta? Vai ser agora? Não vai ser agora. O apóstolo Paulo teve que dizer a eles, olha, vocês voltam ao trabalho e vivem como se ele não voltasse, mas também vivem como se ele voltasse amanhã, não é? Então, como Cristo não voltou, alguns não tiveram problema nenhum porque liam a palavra de Deus, e Pedro disse, não é, que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 um dia, não é? E para ele não é tardio o seu regresso, para nós pode ser, mas para ele não é. E quem leu isso, ok, tudo bem. Não é? Ele pode chegar amanhã, pode vir daqui a 1000 anos, não vou preocupar-me com isso, não é? Mas houve outros que, isto é problemático, ele ainda não voltou. Então eles decidiram, bem, e o nome do homem até é Clemente de Alexandria. Ele disse, bem, se nós interpretarmos essas palavras de Jesus alegoricamente, que ele ia voltar, mas talvez ia voltar espiritualmente, no nosso coração, não é? Talvez assim já a Bíblia continua a ser verdadeira, como se a Bíblia precisasse de ajuda, não é? Então, com essas ideias, eles começaram e ele, de onde ele veio buscar essa ideia? Ele foi aos gregos e aos judeus, porque os gregos tinham a sua religião politeística, só que chegaram ao ponto que sabiam, isto aqui não é verdade, não é? Zeus e Diana e Afrodita, isto é tudo fábulas, não é? Com estes contos de fadas. Então, eles, para não completamente eliminarem a sua religião, decidiram, estas histórias afinal não são verdadeiras, são alegóricas. Então começaram a interpretar as suas histórias alegoricamente para manter a religião viva. Ok? Os judeus viram isso
e começaram a fazer o mesmo com várias passagens da Bíblia. E dali que Clemente de Alexandria, e ele cita muito estes filósofos judeus e gregos, começou então a aplicar esta forma de interpretar alegoricamente a Bíblia. O seu discípulo chamava-se Orígenes, talvez melhor, Orígenes. E Orígenes decidiu, e ele foi quem mesmo popularizou e fez famoso esta ideia de vamos alegorizar a Bíblia, ok? E então o que Orígenes disse é que toda a Bíblia tem dois sentidos. O sentido literal e o sentido espiritual, entre aspas. Que quando eles dizem sentido espiritual, quer dizer sentido alegórico. Ok? Que supostamente Orígenes disse é mais profundo. Ok? Então, temos a interpretação literal da Bíblia, qualquer pessoa pode compreender, mas depois há este outro nível mais fundo, por baixo, alegórico, que é mais espiritual, que é mais místico. Ok? Depois, Agostinho, mais tarde, nos anos 300, ok, é que realmente solidificou essa ideia e a Igreja Católica adotou essa maneira de interpretar oficialmente, com Agostinho, ok? E ele acrescentou mais outra coisa. Como este sentido mais, assim, debaixo da superfície, é mais complicado de compreender, não é bom que o povo tente interpretar a Bíblia. Vamos deixar isso com os bispos, com a Igreja vai interpretar, porque o povo só podia compreender a parte literal e podia ser enganada pela parte literal. Então, para compreender essa parte mais profunda, isso é com a Igreja. E daí que, eventualmente, a Igreja até tirou a Bíblia das mãos das pessoas. Okay? Para eles não interpretarem de uma forma contrária à que a Igreja interpretou. Okay? Quando chegamos a Tomás de Aquino, não pus aqui a data, mas é 1500, por aí, Tomás de Aquino, que é considerado pelos católicos teólogos como o maior teólogo deles, ele confirmou que há camadas de sentidos dentro da Bíblia. Há o sentido literal, que é o mais simples, o mais banal para eles, que para nós é o único sentido e que é o mais importante. Depois há o sentido moral. Em cada passagem da Bíblia temos que encontrar qualquer coisa sobre moralidade. Mesmo quando diz que Methuselah, não sei como se diz em português, esse viveu como? 960, ok, não estava certo, porque acho que Adão viveu também perto disso, mas de qualquer maneira, nessa passagem tem que haver alguma coisa de moralidade, eles têm que esticar e manipular e torcer para que essa passagem tenha também um sentido moral. Não sei qual será, mas eles conseguem fazer isso. Depois, um terceiro sentido que eles chamam alegórico. Agora, esse sentido tem que ver com Cristo de qualquer maneira. Não é mesmo que não tenha nada a ver, eles têm que torcer para ter alguma coisa com Cristo ou com a Igreja. Como a Igreja é o substituto de Cristo, especialmente na Igreja Católica. Depois, o quarto sentido, o anagógico, não é? Que é como o nosso andar para a eternidade. E isto é só um dos padrões, porque eles têm outros em que há 6 sentidos, outros é só 3, ok? Mas o importante é que eles não aceitam que é só o sentido literal, ok? Portanto, esta é a história do aliancismo. Depois, mais tarde, Martinho Lutero descobriu que a salvação é pela fé, descobriu que o Papa não é a autoridade suprema de coisas espirituais, é a Bíblia. Ele fez algumas outras poucas descobertas e isso foi revolucionário na altura dele. Infelizmente, ele e os outros reformadores pararam ali, não é? E levou uns séculos para nós redescobrirmos muitas verdades que a Igreja do primeiro século tinha, não é? Infelizmente, estes reformadores não mudaram a sua hermenêutica. Eles mantiveram a hermenêutica católica. Fizeram umas ligeiras modificações, que vamos já falar mais tarde, mas mantiveram a mesma hermenêutica católica. E essa hermenêutica chama-se aliancismo. E o aliancismo usa primariamente o alegorismo, ok? Que é muito relativo. Eu posso alegoriar uma passagem, tu podes alegorizar de outra maneira, ok? E não há muita consistência. Ok, e qual é a história, então, de interpretar a Bíblia de uma forma histórico-gramatical? Vamos abrir em Mateus 20, e vamos ver que começa com a Bíblia, não é? Como os...
Como? Sim, mas eu já falei, não é? Eu já falei que basicamente na viragem do século XIX para o século XX houve esta pressão grande e a maioria, deixa-me dizer, a maioria das igrejas protestantes optaram pelo liberalismo. E o evangelicalismo tornou-se uma minoria grande, mas uma minoria na mesma. E hoje em dia, por exemplo, eu estive a falar com alguns irmãos lá do Norte, e um deles, que é o principal que está a promover estas ideias do aliancismo, que é das nossas assembleias, ele disse, a maioria dos evangélicos são aliancistas. E eu tive que o corrigir. Não. A maioria dos evangélicos são dispensacionalistas. A maioria dos protestantes são aliancistas e eles nem sequer creem que a palavra de Deus é a Bíblia. Não é? Então temos esta distinção. Ok, mas isso aconteceu na viragem do século XIX para o XX. E é muito importante. Se não fosse os dispensacionalistas, não havia John Piper e R.C. Sproul e Paul Washer e todos esses. Okay? Eles hoje nem sequer eram crentes, não é? Pondo de parte a mão de Deus que realmente esteve lá para preservar a sua palavra. Ok, então Mateus, estou em Sofonias. Mateus 20, espera aí que a Bíblia está agora em frente dos meus apontamentos, mas eu sei que é Mateus 20, vou lá chegar primeiro e depois é que vou ver. E versículos 20 a 23, e diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que quem meu Pai o tem preparado. O que é que isto tem a ver com isto tudo? Interpretação. Os aliancistas dizem que o reino é alegórico, não é? Que muita coisa é alegórica. Mas nós estamos a ver aqui, esta mulher estava a interpretar, estava a compreender o Velho Testamento de uma forma literal. E ela gostava que quando Cristo estabelecesse o seu reino literal, o que os aliancistas negam, ok, que vai acontecer, que um dos seus filhos assentasse à sua direita e outro filho à sua esquerda. Muito literal. E Jesus, se fosse aliancista, devia ter respondido, senhora, estás a interpretar isso muito literalmente, tu deves ser uma daquelas dispensacionalistas, não é? Não vai haver reino literal, não vai haver esquerda nem direita para os teus filhos assentarem-se lá. Isto é tudo alegórico, estás errada. Não, Jesus respondeu com toda a seriedade, como se fosse verdade, porque é verdade. Disse, sim, bem, quando eu estabelecer o meu reino, olha, eu não sei, isto vai ser com o Pai, não é? Estabelecer quem é que vai se assentar à minha direita e à minha esquerda. Ok? Portanto, estamos a ver que ele estava também a compreender as Escrituras de uma forma literal. Isto é um bom exemplo, porque toca num dos assuntos que os aliancistas negam. Ok? Vamos ver outra passagem em como as pessoas interpretavam a Bíblia. E nós vemos aqui, o importante desta passagem é que Jesus aprova essa maneira de interpretar a Bíblia. Okay? Ele aprova uma interpretação histórica ou gramatical. Vamos ver outra passagem e nós podíamos ver aqui, podíamos passar a tarde toda só a ver, porque nós vemos que tanto Jesus como os apóstolos nas epístolas citam muito o Velho Testamento. E muitas vezes eles dizem, estás a ver, eles estão aqui a interpretar isto alegoricamente. Mas não. A profecia foi feita de uma forma alegórica no Velho Testamento. E depois nós vemos os apóstolos a interpretarem literalmente no seu tempo. É o contrário daquilo que eles dizem, que é interessante. Bem, vamos para outra passagem, só temos mais uma. Lucas. Lucas, capítulo 22. Então, estamos a ver já, a interpretação histórico-gramatical não começa 200 anos depois de Cristo, começa já nos dias de Cristo. Não é? Pelo menos na nossa época. Desculpa, eu pensava que eu tinha desligado o por isto no modo de avião. Não haver mais interrupções. Espero que não foi a minha esposa. Bem, Lucas 22, e vamos ler versículos 29 a 30. Estou no 23.
E então nós lemos... este é um capítulo grande, hein? Então diz assim, eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Agora, isto é um Jesus que está a interpretar essas profecias alegoricamente ou literalmente? Beber, comer, assentar, tronos verdadeiros, feitos de madeira, não é? Ele está a interpretar isto alegoricamente ou não? Agora, os aliancistas o que é que fazem? Eles alegorizam o que Jesus está a literalizar. Digamos assim, não sei se essa palavra existe. Mas isto são só 2 exemplos num assunto que é muito sensível aos aliancistas, que é o reino, não é? Em que eles não fazem distinção nenhuma, e vamos falar mais nisso. Mas estamos a ver já no Novo Testamento Jesus e os apóstolos a interpretarem as coisas literalmente, não é? E nós vamos ver isso agora com outros também na época pós-apostólica. É interessante que qualquer aliancista evangélico, que são a minoria, os aliancistas liberais nem sequer aceitam a verdade sobre a salvação, etc. Muitos deles dizem que Jesus não nasceu de uma virgem, pronto, completamente perdidos. Os aliancistas evangélicos são uma fração pequenita dos evangélicos, mas que estão a tentar crescer isso. É interessante que os aliancistas estão a tentar crescer os seus números, seduzindo outros evangélicos, em vez de evangelizar o mundo, não é? Isso tem a ver com o seu calvinismo, porque já pessoas são predestinadas, vamos falar mais disso amanhã. Mas uma coisa é certa, os aliancistas evangélicos todos aceitam que as profecias do Velho Testamento sobre o Senhor Jesus Cristo, o Messias, são todas literais. Porquê? Porque aconteceram literalmente. Não é? Jesus Cristo literalmente nasceu de uma virgem, literalmente nasceu em Belém de Epáfra, literalmente foi cravado, como é que diz em Isaías 53, ele foi traspassado, literalmente. E uma das questões que os da hermenêutica histórico-gramatical podem usar contra os aliancistas, essas profecias sobre o Senhor Jesus Cristo todas se cumpriram literal, sobre a sua primeira vinda, ou o seu primeiro advento, porque é que os do segundo advento têm que ser interpretadas alegoricamente? Não é? E o que é interessante é que muitas profecias sobre o primeiro advento de Cristo estão mesmo ao lado, não é? Frase por frase, assim, adjacente, das profecias do seu segundo advento. Até há profecias que é primeiro advento, segundo advento, volta outra vez a falar do primeiro advento. Então nós temos que interpretar o primeiro advento, a sua primeira vinda, literalmente, mas aquelas partes do seu segundo advento, isso é figurado, isso é alegórico. Isso não é consistência, não é? Muito bem. Igreja pós-apostólica. Papias de Hierápolis. Viveu do ano 60 até o 155 depois de Cristo. Portanto, ele ainda conheceu alguns dos apóstolos na sua época. Interpretava a Bíblia literalmente. Eu só vou mencionar aqui alguns, porque a lista é grande. Ele referiu a vários de seus contemporâneos, do qual nós não temos escritas nenhumas, ok? Mas ele referiu a eles, e pelo que ele falou deles, nós vemos que eles também interpretavam a Bíblia literalmente. Vou mencionar alguns. Arístio, João o Presbítero, ok? E ele até falou em alguns apóstolos que ele conhecia pessoalmente. Ele conhecia uns 4 deles, que ele conhecia pessoalmente. E daquilo que ele falava deles, vemos que eles todos interpretavam a Bíblia literalmente. E ele também. Outros são Clemente de Roma. Ele viveu entre 35 a 100 depois de Cristo. Eu li as 2 epístolas dele, por acaso, muito boas. Ele fala sobre pluralidade de anciãos, sobre a igreja obedecer os seus anciãos, etc. Eu não vi assim muita coisa nas escritas deles que eram erradas. Muitos destes autores dessa época, e um pouco mais tarde, têm cuidado. Já estavam-se a desviar. Clemente de Roma, por acaso, é um dos bons. E Papias também. Outro, Barnabé. Temos algumas pessoas que escreveram sobre o que Barnabé disse. Outro chamado Hermas. Outro chamado Inácio de Antioquia, também chamado Teóforo. Okay? Ele foi de 35 a 98 depois de Cristo. Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. Okay? E muitos outros.
E todos eles, quando nós lemos as suas escrituras, vemos algo muito claro, que eles estavam a interpretar a Bíblia de uma forma histórico-gramatical e muito longe de qualquer interpretação alegórica. Ok? E como nós vemos, a interpretação alegórica só começou mais ou menos 200 e poucos anos depois de Cristo. Ok? Quando eles falam que, desde a igreja primitiva interpretavam alegoricamente, eles só estão a falar desde 200 e poucos anos depois de Cristo. Ok? Eles, se forem mais para trás, já vão ver que não era assim. Ok? Porquê é que a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, que é o que é a religião do Oriente da Europa, e a maioria da Igreja Protestante, então, opta tanto pela interpretação aliancista, ou a interpretação alegórica? Porquê? Bem, há várias razões. E, infelizmente, nenhuma delas é bíblica. Okay? As razões são todas políticas. Okay? Convém dizer que a Bíblia tem sentidos místicos debaixo da superfície do sentido literal, porque assim as pessoas dependem da Igreja. Okay? Como disse Agostinho. Agostinho dizia que a salvação... E amanhã vamos falar sobre o calvinismo. E o calvinismo é agostinianismo. Okay? Calvino citou mais Agostinho do que citou a Bíblia. Okay? E ele dizia que a salvação só era possível através da Igreja Católica. Okay? E eu já ouvi muitos calvinistas dizer, olha, Agostinho era crente, ele era mesmo um crente evangélico. Não era. Ok, não era. Mas então, a ideia é interpretar a Bíblia de uma forma aliancista e alegórica para que não é qualquer pessoa que possa interpretar. É por isso que estes grandes palestrantes gostam de fazer pouco dos dispensacionalistas. Porque são ignorantes. Estão a ver? Eles estão a fazer uma distinção de classes. Os eruditos, que são eles, e os ignorantes. Vocês não prestam atenção aos ignorantes dispensacionalistas. Eles estão cada um a interpretar de sua maneira. Nós é que somos os eruditos, nós é que somos os sábios, os magos, digamos assim, que sabemos interpretar estes sentidos místicos debaixo da superfície. Então, o alegorismo serve muito bem para a religião institucional. Okay? Porque faz com que o povo dependa deles para saberem, perceberem, interpretarem a palavra de Deus. Agora, nós todos sabemos que a Igreja Católica foi uma adaptação da religião pagã romana, não é? Com o cristianismo. E o que é que acontecia na religião pagã, romana e grega? Eles tinham o que eles chamavam os... agora a palavra não vem em português, mas pronto, eles tinham sítios onde o povo podia ir... Oráculos. Obrigado. Estava a pensar em Delphi, mas Delphi era só um lugar onde havia oráculos. Mas havia mais. Então, os oráculos é que interpretavam as palavras dos deuses para as pessoas. A pessoa vira, olha, eu preciso de emprego, olha, o Deus disse assim. E eles é que interpretam. Olha, eu e minha esposa queremos engravidar e nós não conseguimos e gostávamos de ter filhos. E olha que ontem eu estava pelo rio e um peixe saltou muito alto e disse, e agora, isso foi um Deus a comunicar contigo, isto quer dizer que não vais ter filhos ou que vais ter muitos, não é? Ou seja o que for, não é? Mas só se tu tiveres muito dinheiro e pões aqui no cofre, não é? É a religião do homem, é tudo a base do dinheiro, não é? E então a Igreja Católica, usando este método de interpretar da alegoria, a Igreja torna-se nos oráculos. Okay? Enquanto que na Igreja Evangélica, que usa o sistema histórico-gramatical, nós dizemos, pega na Bíblia e lê. Não precisas de ouvir os nossos pregadores. Pega na Bíblia e lê. E se lês de uma forma consistente e literal, vais chegar à verdade. Nós estamos confiados nisso. Nós não precisamos de ter alguém que tem que interpretar de uma forma especial para nós. Okay? Outra razão é que interpretar a Bíblia de uma forma alegórica dá muito poder à Igreja. Como? Uma coisa que já vamos aprender sobre os aliancistas é que eles não aceitam que Israel continue a ser Israel. Ok? Agora a Igreja é Israel. Então eles interpretam qualquer coisa sobre Israel alegoricamente para que tenha o sentido da Igreja. Ora, se a Igreja é Israel, o que é que Israel tinha? Tinha um rei. Então o rei é o Papa. Não é? A Igreja é Israel.
Ou, no ortodoxismo, é o arcebispo de cada país, é o máximo das suas religiões. Então ele é o rei e os crentes desse país são Israel. Ou no protestantismo também. Martinho Lutero, luteranismo, não é? Nós somos Israel. E é por isso, não quero falar ainda muito sobre isso, mas mais tarde vamos ver os erros e os resultados do aliancismo, em que nós vemos massacres de judeus, quase em cada século, praticado pela Igreja Católica, praticado pelos ortodoxos, praticado pelos protestantes. Martinho Lutero fez parte de um massacre de judeus. Ele era muito antissemita. Porquê? Porque convinha para eles eliminar os judeus. Porque a presença dos judeus é uma afronta à sua forma de interpretar a Bíblia alegoricamente e dizer que nós é que somos Israel. Nós é que somos os israelitas e não eles. Então, se nós eliminarmos os judeus, já ninguém pode dizer que Deus vai restaurar Israel um dia e vai voltar e estabelecer o seu reino em Jerusalém. Não é? Então, nós temos esta autoridade. Agora, se a igreja é Israel, então tem um poder político, porque Israel é um Estado, é um governo cívico que tem a sua autoridade, etc. Daí que a igreja podia fazer inquisições, daí que a igreja podia fazer muita coisa. Okay? Mas eu vou falar mais nos resultados, vamos ver até coisas piores daqui a pouco. Okay? Então, por estas razões e algumas outras, é que estas igrejas grandes denominações, religiões cristãs, optaram pelo sistema alegórico, porque dava a eles muito poder. Ok? E há um ditado em inglês que é: o poder corrompe e muito poder corrompe muito. Não é? E Cristo, quando estabeleceu a sua igreja, ele estabeleceu a sua igreja de forma que nunca haveria muito poder na igreja. Não é? Não houve uma hierarquia, ele não criou uma hierarquia, até disse aos seus discípulos que para não fazerem isso, como o mundo faz, ok? Fez com que houvesse pluralidade de anciãos na igreja, não houvesse um homem em cima dos outros, e com essa pluralidade, se um pecar ou se um começar a fazer algo que não devia fazer, os outros tinham a mesma autoridade, e dizer: para aí, que pensas que estás a fazer, não é? E ele criou esta estrutura para realmente ninguém ter poder demais. Mas as religiões, católico, ortodoxo e mesmo os protestantes liberais, logo criaram estas hierarquias e muito poder. Ok. Quanto à hermenêutica histórico-gramatical consistente, nada disto pode acontecer. Não se pode criar hierarquias, não se pode fazer nada disto. Estes abusos são impossíveis para quem interpreta a Bíblia de uma forma literal, de uma forma histórico-gramatical. Simplesmente não podem. Porque se não aceitam a alegoria, a não ser onde a alegoria é mesmo óbvia, não é? Então já não há essa liberdade para interpretar e usar da Bíblia, manipular a Bíblia para essas coisas, ok? Eu sei que isto é muito enfadonho, porque isto é um bocado pesado. Olha, sim. Peter, eu ia propor uma coisa, não Sim. sei se é oportuno ou não. Sim. Temos uma pausa só para alguém que entrar a casa. Ok, está bom. Esticar as pernas, desanuviar Ok. e voltamos. Ok, muito bem, muito bem. À altura própria? É boa, porque agora é que vou entrar no cerne. Ok. Parece que nem todos voltaram. Devemos esperar por mais alguns já tiveram que sair. Foram tratar da parte logística para daqui a bocado. Ok. Vão ouvir que isto fica gravado. Ok, está bem. Portanto, os Martas vão se tornarem Marias mais tarde, não é? Estou a brincar. É preciso também essa parte. Muito bem. Antes de recomeçar, ou seja, vou recomeçar com, não a partir de onde nós deixamos, mas eu vou regressar um pouco para aquela parte histórica, porque ao falar com algumas pessoas entre as secções, ou os segmentos, levantar alguns assuntos que realmente eu acho que seria de proveito para todos. Os aliancistas estão a tentar ser dominantes agora entre os evangélicos. E eu vejo nisto a mão realmente de Satanás. E uma das coisas que eles dizem é que as profecias não vão acontecer literalmente, e eu estou a ver que realmente
se muita gente adere a isto, nem sequer vão estar à espera do anticristo, nem nada dessas coisas que a palavra de Deus profetiza. Mas uma das coisas que eles dizem, para tentar dissuadir pessoas de uma interpretação histórico-gramatical, ou seja, do dispensacionalismo, é dizer que o dispensacionalismo tem origens católicas. E como nós não somos católicos, porque é que nós quereríamos seguir uma maneira de interpretar a Bíblia que vem de um jesuíta? É o que eles dizem. E é verdade que na Contra-Reforma, a Igreja Católica contratou, não sei se essa é bem a palavra certa, mas arranjaram um jesuíta teólogo muito estudioso para estudar a Bíblia, para contradizer as doutrinas dos protestantes. E esse era um jesuíta lá de Barcelona. E agora o nome dele escapa-me. E ele estudou a palavra de Deus com todo o cuidado para ver como é que ele podia desfazer os argumentos dos protestantes. E especialmente uma coisa que os protestantes estavam a dizer muito naquela altura. Estamos a falar ainda de Martinho Lutero, Zwingli, Calvino e outros. Que eles diziam que o Papa era o anticristo. Então, a Igreja Católica estava muito preocupada com isto e o Concílio de Trento, que foi estabelecido para começar o Contra-Reforma, dali é que veio o início dos jesuítas, não é? Inácio Loyola, não é? E então eles pediram este sacerdote, teólogo jesuíta para ver se podiam descobrir uma forma de contrariar os católicos. E este jesuíta chegou à sua conclusão, escreveu um livro que existe ainda em latim, nunca foi traduzido para outra língua, eu tenho-a digitalmente em casa e um dia eu vou pagar alguém, talvez até um católico que sabe ler latim muito bem, para traduzir para português e para inglês, porque eu acho que é valioso. O que é que ele decidiu? Olha, a única maneira de contrariar os protestantes, porque os protestantes eram aliancistas, eles estavam a interpretar a Bíblia alegoricamente da mesma forma com os católicos. Só que convinha para eles dizer que o Papa era o anticristo. Então ali eles interpretavam mais literalmente, ok? E este jesuíta disse, olha, a única forma de contrariar a eles é de interpretar Apocalipse completamente literalmente. E quando nós lemos o Apocalipse, vamos ver que o anticristo é uma figura política. Se algum dia o Papa puder ser o anticristo, não pode ser, mas pode ser o falso profeta. E ele até escreveu, e eu acredito que isto é mesmo a forma certa de interpretar a Bíblia, literalmente. E eu acredito que o Papa vai ser o falso profeta. Mas não agora, não agora. Lá no futuro, a Igreja Católica vai se apostatar e o Papa vai ser o falso profeta. E foi a sua conclusão e mandou. E claro, eles não aceitaram. O que é isto? Esquece, nós vamos arranjar outra maneira. Não é? E esse livro ficou enterrado numa biblioteca em Barcelona durante séculos. Não é? Houve outro sacerdote jesuíta da Argentina, uns séculos mais tarde, que descobriu esse livro. E ele escreveu, mas ele, visto a reação a esse outro sacerdote, ele escreveu num nome falso as suas ideias. E outra vez interpretando o Apocalipse de uma forma literal, que é o que os tais chamados dispensacionalistas fazem. Ok? E ele ouviu que no Reino Unido havia um grupo de pessoas que estavam a fazer isso, que eram os tais chamados irmãos. E ele enviou o seu livro secretamente para alguns dos líderes, especialmente John Nelson Darby. Então os aliancistas dizem, está a ver, o John Nelson Darby adquiriu suas ideias de um jesuíta. Só que, quando esse livro foi enviado, já o movimento dos irmãos tinha começado, já tinham redescoberto o prazer e o privilégio de poder interpretar a Bíblia de uma forma histórica ou gramática. E não há provas nenhumas que John Nelson Darby sequer leu o livro, não é? Porque ele recebia muita correspondência. Portanto, nem sequer sabemos se ele algum dia leu o livro. Outra acusação que eles fazem é que os dispensacionalistas começaram com origens carismáticas, pentecostais, porque havia um movimento desses, seguindo um homem chamado-se Irving. Então eram chamados irvingistas. Antigamente não havia pentecostais e carismáticos, eles eram chamados irvingistas. E houve algumas nossas assembleias que realmente foram seduzidas com essas ideias. Falar em línguas, curas, esse caos todo, não é? Mas para o mérito deles, ou talvez para o mérito de Deus, que realmente rege sobre as suas igrejas verdadeiras, esse grupo, ao ler a palavra de Deus, começaram a dizer que não, isto está errado. E por si mesmos pararam totalmente essas práticas e crenças. Ok? E isso é formidável, porque nós não vemos isso acontecer com muitos movimentos. Não é? Quando eles começam a ir para o lado errado, que eles têm a humildade de dizer estamos errados, vamos parar e vamos recomeçar.
não é? E então, eles dizem que houve uma dessas meninas desse grupo, que mais tarde mudou de ideias, que ela teve uma visão ou um sonho baseado no anticristo e tribulação, e que João Nelson Darby ouviu e ele baseou então a sua doutrina sobre isso. Só que nós agora temos dados mais precisos e sabemos que essa visão aconteceu um ano, pelo menos, mais tarde, se não mais, do que quando o João Nelson Darby começou a pregar sobre essas mesmas ideias, não é? Portanto, provavelmente foi o contrário. Ela ouviu essas ideias e teve esse sonho, não é? Que nesses grupos que estavam a ser um bocado carismáticos foi, oh, uau, uma revelação de Deus, não é? Mas não há essa origem. De qualquer maneira, eu quero só salientar duas coisas importantes sobre os aliancistas. Se alguém tem uma ligação forte com a teologia católica, não são os aliancistas, que não mudaram o seu método de interpretação na grande forma, simplesmente adaptaram o método de interpretação da Igreja Católica. Então, se há uma acusação que um grupo está a usar o método de interpretação originado pelos católicos, são os aliancistas. Porque se nós vermos a hermenêutica católica e a hermenêutica aliancista, é quase idêntica. Ok? É quase idêntica. E quanto a carismáticos e pentecostais, de onde vieram os carismáticos e pentecostais? Eu posso vos dizer. Veio de um movimento saído dos metodistas chamado Movimento de Santidade. Okay? E dali, com pessoas como Charles Finney e outros, surgiu esta ideia das línguas, das curas, do caos que eles têm, okay? De ser enchido do Espírito Santo com esse sentido que não é bíblico. E isso saiu desse movimento chamado Holiness Movement, Movimento da Santidade. Okay? Porque eles acreditavam numa segunda bênção. A pessoa era abençoada pela salvação, mas depois tinha que ser abençoada pelo Espírito Santo, e então vinham os dons das línguas, etc. E daí, desse movimento, saiu os pentecostais. Ok? Depois, nos anos 80, surgiram os carismáticos. Os carismáticos são os neopentecostais. Os pentecostais ainda são poucos, são aqueles ainda antigos, as mulheres têm que usar saias, não podem cortar o cabelo, são os pentecostais. Ok? E falam em línguas e dizem que é necessário falar em línguas senão a pessoa não é salva. Estes são os pentecostais. Os carismáticos são mais soltos, mais frouxos, digamos assim. Eles já não dizem que é preciso falar em línguas para ser salvo, mas que é bom falar em línguas, e são quase como o mundo. Ok? E a maioria, então, desse grupo que saiu do movimento de santidade, ok? Do tal era também o Irving, ok? Do Reino Unido. Mas o que eu quero salientar é que eles saíram de onde? Saíram do aliancismo, ok? E é interessante que houve os aliancistas e eles dizem, todas as seitas e os carismáticos, odeiam os carismáticos, não sei porquê. Mas todas as seitas e os carismáticos, eles todos saíram do dispensacionalismo. Isso é verdade? Pegam em qualquer livro de história. De onde saíram os carismáticos? Da Igreja Metodista. A Igreja Metodista é aliancista. Ok? Qualquer seita, Mormons, Testemunhas de Jeová, qualquer seita apóstata que vocês quiserem escolher, saíram do aliancismo. E isto faz sentido. Porquê? Porque só no aliancismo é que há essa liberdade de interpretar a Bíblia conforme queremos. Particular interpretação, da qual 2 Pedro 1:20 fala contra. Okay? No dispensacionalismo é um método de interpretar científico. Não podemos desviar. Temos que ser consistentes. E agora eu vou falar sobre isso. E quando alguém segue o dispensacionalismo, seitas não podem sair dali. Não podem. A não ser que eles param de interpretar a Bíblia de uma forma consistente. Então, aí já estão a interpretar da forma como os aliancistas. Não é verdade? E hoje em dia, os carismáticos ainda interpretam, ainda que eles aliaram-se com os dispensacionalistas, a forma de eles interpretarem a Bíblia continua a ser aliancista. Okay? A forma de eles alegorizarem muitas coisas para promover o evangelho da prosperidade e de saúde, essa forma de eles interpretarem certas passagens alegoricamente para caber nessa maneira é o método aliancista de interpretação. Ok? Portanto, o método de aliancismo é perigoso porque leva a qualquer coisa imaginável.
Enquanto que a interpretação histórico-gramatical não permite, não é, abusos da interpretação bíblica. E nós temos de ter cuidado em mantermos nela. Então, eu quero falar um pouco sobre a hermenêutica histórico-gramatical consistente. E muitas vezes é um nome compridíssimo, não é? Isto é quase 1 quilómetro de comprimento. Mas hermenêutica, começar aqui. Hermenêutica histórico-gramatical, ok? Histórico-gramatical consistente. Por que eu acrescento a palavra consistente? Porque os aliancistas, por exemplo, o Steve Lawson, dizem muitas vezes, nós também usamos o método de interpretação histórico-gramatical. Isso é verdade. Mas o que eles não dizem é que eles usam isso como um dos muitos métodos. Ou seja, eles não usam o método histórico-gramatical consistentemente. Enquanto que nós dizemos, nós usamos o método histórico-gramatical só e consistentemente. Ok? E nós já vamos chegar lá. Ok. Primeiramente vamos falar sobre o método histórico-gramatical e depois vamos entrar mais no que é o aliancismo e o que é que eles acreditam. A hermenêutica histórico-gramatical consistente consiste de princípios de interpretação, ou seja, regras. Eu prefiro a palavra princípios, porque quando nós falamos de regras já parece uma coisa mais legalista, não é? Mas vamos falar de princípios que se usa, e estes princípios não são princípios que nós usamos para interpretar a Bíblia. Não é? Isto é um livro sagrado. E ok, muito sagrado. Mas nós temos que abordá-lo de uma forma diferente, mística, não é? Isto quase parece que é um mágico. Não. Os princípios de interpretação que nós usamos, que é o método histórico-gramatical, são os princípios de comunicação que nós usamos todos os dias uns com os outros. Não é? Quando alguém diz... Não é? Quando a minha esposa diz, olha, não toques nesse bolo porque eu vou trazer para a igreja amanhã. Não é? E ela volta e o bolo está comido. Por acaso, eu não gosto de coisas doces, portanto este nem sequer é um exemplo muito bom. Mas pronto, vamos dizer que ela fez pastéis de bacalhau ou uma coisa assim salgada. Eu gosto mais de salgados. E ela volta e está desaparecido. Peter, eu disse para não comeres o bolo porque eu vou levar para a igreja amanhã. Eu posso dizer, mas esposa, eu interpretei que isto era para a igreja. Como eu sou membro da igreja... Não é? E eu interpretei amanhã como sendo o dia de manhã. E para mim, esta tarde foi como se fosse uma manhã gloriosa. E então eu interpretei isso alegoricamente e então eu comi, não é? O que é que aconteceria, não é? Ela ia buscar o rolo de massas, não é? Não sei. Mas nós não falamos assim uns com os outros. E então, um dos princípios que nós temos como dispensacionalistas ou pessoas de hermenêutica histórico-gramatical consistente é que Deus quis comunicar com o homem e a comunicação tem o propósito de quê? De ser compreendido. Por que eu vou comunicar com alguém se eu não quero que essa pessoa seja compreendida? Okay? Há só uma classe de seres humanos que fazem isso. São os políticos, não é? Eles falam de forma que as pessoas não os compreendem. Ouvi dizer que os advogados também são assim, não sei. Mas, qual é o respeito que nós temos por políticos? Ninguém respeita, não é? Nós respeitamos porque têm autoridade e poder e que se nós os vemos, cumprimentamos, tudo muito bem. Mas, na realidade, nós sabemos que a maioria deles são corruptos e estão lá para os seus próprios interesses, não é? Mas Deus não é assim. Quando Deus quer comunicar, da mesma forma quando eu comunico com alguém, quando eu falo com o Jorge, eu quero que ele me compreenda. Quando Deus comunicou com o homem, Ele fez de forma que nós pudéssemos compreender. E como Ele é um Deus omnisciente, Ele fez a palavra de Deus de forma que qualquer pessoa, em qualquer século, em qualquer milénio, pudesse compreender. Não é? E então, nós temos por princípio que a palavra de Deus é escrita com uma comunicação normal. Okay? Houve um irmão na fé, muito bom, professor no seminário de Dallas. O nome dele era Charles Ryrie, Dr. Charles Ryrie. E ele até tentou mudar, em vez de interpretação literal, para interpretação normal. Ele quis que nós usássemos essa palavra. Porque a ideia dele é que Deus comunicou-nos com uma comunicação normal. Não comunicou-nos com coisas místicas e alegóricas, mas Ele falou-nos de uma forma muito clara e normal. E se nós interpretarmos a Bíblia da mesma forma como nós interpretamos uns aos outros diariamente, então vamos ter o sentido da Bíblia com muita facilidade, com as poucas exceções que são raras na Bíblia, em que nós temos que aprofundar o estudo. Ok? E então, quais são os princípios de comunicação normal que nós usamos?
Então, os princípios da hermenêutica histórico-gramatical são simplesmente isso. Os princípios de comunicação normal, que vamos agora aplicar à Bíblia e vamos ser consistentes nessa aplicação. Então, uma delas é saber, número 1, eu tenho aqui 12. Ok, tenho aqui 12, mas já mais. Não há muitas, já há talvez umas 18, etc. Eu fiz isto a puxar da cabeça, que eu não tive tempo para mesmo voltar aos meus... Os meus livros estão todos um caos agora. Não é? Com a minha esposa nós fizemos modificações em casa, agora o meu escritório passou a ser o quarto de visitas e o meu escritório está agora em caixas, não é? Eu não consigo agora ir às caixas e procurar os livros. Mas eu puxei estas da minha cabeça, mas já talvez só mais umas 4 que eu faltei aqui. Mas são princípios básicos, normais, qualquer um de nós conhecemos na interpretação normal. Então o número 1 que eu pus aqui, e não há nenhuma ordem específica, isto não é importante a ordem, intenção do autor. Qual é a intenção do autor? Não é? Ou seja, quando o Jorge manda-me uma mensagem, eu, se o respeito, não é? E se quero que haja comunicação verdadeira, eu vou, ok, ele disse-me isto, qual foi a intenção dele? O que é que ele quer comunicar comigo? Não é o que eu quero ouvir, não é? Muitas mães queixam-se de seus filhos terem surdez seletiva, não é? Ouvem certas coisas, mas não ouvem outras. Se a mãe disser, olha, vai lavar o chão, não é? Eles, eu não ouvi, mãe. Não é? Mas se a mãe disser, olha, vem não comer gelado, de repente já conseguem ouvir, não é? Então nós temos de saber qual é a intenção do autor, não é? Eu fui uma vez a uma igreja muito liberal, da Nova Era, e a única razão que eu fui, porque eu estava a evangelizar este homem, e eu disse, se eu for à igreja dele, depois ele também aceita vir à minha, não é? Isto foi há muitos anos atrás. Eu hoje não sei se isso foi uma estratégia muito sábia, não é? Mas então fomos lá à igreja deles e eles não acreditam nada na palavra de Deus. Então, eles acreditam que o homem aqui é Deus. Okay? A nova era, o homem aqui é Deus. Então, ele fez um sermão do Salmo 23. E o que é que a nova era usa? Usa o método de interpretação dos aliancistas. Ok? Então ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor, quem é o Senhor? Quem é Deus? Nós somos Deus. Nós somos o Senhor. E se nós estamos a guiar-nos a nós mesmos, se nós estamos a pastorizar a nós mesmos, então nada nos faltará. Temos toda a autoestima que precisamos. E ele foi dali e fez todos os 6 versículos do Salmo 23 assim. E quando nós saímos da igreja e nós fomos almoçar juntos, ele ficou todo orgulhoso, este homem, e disse, então, não gostaste do sermão dele? Blá, blá, blá. E a minha resposta foi, olha, senhor, tu bem sabes, como eu, que quando David escreveu esse salmo, não era essa a intenção com que ele escreveu. Tu sabes isto, não sabes? Sim, mas nós podemos interpretar. Não. Nós temos que respeitar a intenção do autor. E quando Davi escreveu essa passagem, o Senhor, aliás, no hebreu até, Senhor é Yahvé, o Jeová, não é? Portanto, não há dúvidas, não é? E então, ele disse, sim, mas... E ele não conseguiu argumentar comigo mais, não é? Porque ele sabia que eu disse mesmo, o que o teu pastor fez foi massacrar a palavra de Deus. Porque a intenção do autor não era essa. E nós temos de ser fiéis ao que é que o autor disse originalmente. Qual foi a intenção dele? Não é? Nós podemos usar isto, por exemplo, com os testemunhos de Jeová. Quando eles dizem, naquela passagem em Mateus, creio que é Mateus 10, mas não estou certo agora, mas que diz, eu e o Pai somos um. E eles... João 10, então? Olha. Ok. E eles dizem, não, isto aqui é eu e o Pai, estamos em união. Isto não quer dizer que Jesus é Deus. Então nós usamos este princípio de interpretação. 10:30, obrigado. Portanto, eu acertei no 10, só não acertei no livro. Então, se eles estão certos que Jesus Cristo não teve a intenção de dizer que ele e o Pai eram um, que só que eles estavam em união, então porquê é que no próximo versículo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo por blasfémia? Ok? Qual era a intenção original quando Jesus disse isso? Era para dizer que ele era Deus, ele e o Pai são um. Okay? É por isso que um dos princípios de hermenêutica histórico-gramatical consistente é qual é a intenção do autor. Número 2, comunicação normal. Eu já falei sobre isso, não é? Na comunicação normal, estas palavras quereriam dizer isso?
Ok? Se um alicista está a dizer, olha, esta passagem quer dizer isto, e vão nos seus floreados, não sei o que mais. Ok, mas essa mesma frase, em comunicação normal, dá esse resultado? Ah, não, eu estou a interpretar de uma forma... então, para aí. Se isto não é comunicação normal, então não estou interessado. Número 3. Interpretar literal quanto mais possível. Não é? Se há dúvidas, vamos interpretar literalmente. Porque há umas passagens que podem ser um bocado duvidosas. Isto é literal ou alegórico. São muito poucas essas passagens. Posso contá-las em uma mão. Não é? Se tivermos dúvidas, vamos interpretar literalmente. E normalmente vamos acertar. Okay? Porque Deus fala de uma forma normal. Outra coisa que é importante, este princípio chama-se revelação progressiva. Deus vai revelando as coisas mais e mais. Ou seja, David sabia mais sobre as coisas de Deus do que Adão. Apesar de Adão andar com Deus todos os dias, mas Deus revelou mais a David. Abraão sabia mais do que Noé. Ok? Isaías sabia mais do que David. E todo o povo também tinha as escrituras disponíveis, sabiam mais. Os apóstolos tinham todo o Velho Testamento ao seu dispor. Eles tinham muito mais da revelação de Deus do que os anteriores. Ok? Uma coisa que os helenistas tentam fazer, eles dizem, nós acreditamos na unidade da Bíblia. E os dispensacionalistas querem dividir a Bíblia, não é? Mas então um dos resultados deles é que então Noé sabia tanto como o apóstolo Paulo. E Adão e todos eles já sabiam tudo. Deus falou, não está escrito, mas eles sabiam, não é? E isso não é verdade. Porque quando nós chegamos ao Novo Testamento, os judeus mais religiosos e que mais estudavam a Bíblia não estavam a ver o Messias que estava em frente à cara deles. Eles não perceberam, porque não foi revelado ainda. Não é? E mais tarde foi revelado. Ok? Portanto, é muito importante o princípio de interpretação, revelação progressiva. Deus vai revelando mais ao longo dos séculos, não é? Consoante o homem consegue receber. Outra questão é que nós aceitamos expressões idiomáticas, não é? Quem aqui diz o sol se pôs, acredita que verdadeiramente o sol se pôs? Nós todos sabemos que a Terra está a andar à volta, não é? E que a Terra andou de volta de forma que agora nossa parte da Terra já não está em frente do Sol. Estamos na sombra da Terra, ok? Mas, independentemente de quanto científico nós somos, nós continuamos a dizer o Sol se pôs e o Sol nasce, não é? E nós usamos outras expressões, não é? Galto escaldado, não é? E coisas assim. Nós somos expressões idiomáticas. E como nós usamos isso na comunicação normal, a Bíblia também, na sua comunicação, utiliza essas expressões idiomáticas. Isso não é... E os helenistas dizem, estás a ver? Isto é alegórico. Não, é uma expressão idiomática. Não é? E nós interpretamos expressões idiomáticas como expressões idiomáticas. Ok? Então isto faz parte do método histórico-gramatical. Chama-se histórico-gramatical. Esta parte que eu acabei de falar é a parte gramatical. Ok? Em que na gramática há expressões idiomáticas. Ok? Nós usamos, e esta parte aqui é muito importante, exegese, que é o método de estudar a Bíblia indutiva, e isso é o que nós usamos, enquanto que o helenicista usa mais o exegese, não sei se estou a processar bem, que é o método dedutivo. O que é isto? Isto são palavras... é fácil. Exegese é quando nós vamos à Bíblia e deixamos ela se interpretar a nós. O que ela diz é o que nós aceitamos. Ou seja, nós vamos encontrar o sentido de uma passagem dentro dessa passagem. E o que ela disser é o que é, mesmo que nós não gostamos, mesmo que nós não gostemos. Ok? A exegese, ok, fala de tirar o sentido fora da Bíblia e colocá-la lá dentro. Ou seja, eu já venho com o preconceito de algo, não é? Que a Igreja é Israel. E agora esta passagem fala de Deus restaurar Israel. Isso não me convém. Como eu já vim com a minha ideia, a exegese é trazer de fora e agora vou interpretar lá dentro. Isso é o aliancismo. Em muitas passagens. Eles não fazem isso com tudo, mas em muitas passagens. Ok? Pelo menos 40% da Bíblia fala
de profecias sobre Israel. Isso quer dizer que 40% da Bíblia eles têm que interpretar exegeticamente e alegoricamente. Ok? Isso é sério. E então, na interpretação histórico-gramatical, nós temos que interpretar exegeticamente, ou indutivo e não dedutivo. Nós não temos de fora as nossas ideias e aplicamos a Bíblia, nós vamos à Bíblia com a mente limpa e o que ela disser, daí é que vamos extrair o sentido. 7, princípio da primeira menção. Há aqui vários princípios que eu não me lembro, que são mais ou menos como este, aqueles que eu disse que eu não me lembro deles todos. O princípio da primeira menção é que quando alguma coisa é mencionada pela primeira vez, isso determina o sentido dessa coisa para o resto da Bíblia. Ok? E então, quando nós vemos algumas coisas são tipos de Cristo, etc., etc., quando é mencionado a primeira vez, isso ajuda-nos a determinar quando isso é mencionado outra vez. Ok? Por exemplo, a palavra eleição. Quando ela aparece a primeira vez, quando é? É referente ao povo que é judeu. Então, quando nós lemos a palavra eleição no resto da Bíblia, primeiramente temos de dar lugar, será que isto quer dizer o povo de Deus? E só se essa interpretação não der, então é que vamos procurar outra. Ok? Isso é o princípio da primeira menção. Ok, depois já, e este é muito importante, e estive a falar com o irmão Carlos no intervalo sobre este princípio, ou ele esteve a falar comigo sobre ele, que é uma só interpretação por passagem. Isto é muito importante. Estão a perceber? Os aliancistas dizem, e é a sua posição oficial, que qualquer passagem pode ter muitas interpretações. Okay? A Igreja Católica é a mesma coisa, a Igreja Ortodoxa Oriental também é a mesma coisa, que qualquer passagem da Bíblia pode ter muitas interpretações. Porque se eles estão todos a interpretar de uma forma relativa e alegórica, todos eles vão chegar a diferentes conclusões. Então eles vão dizer, olha, estamos todos certos. Isto quase que cheira a pós-modernismo, não é verdade? Em que qualquer um tem o seu sentido e todos são certos, ainda que os sentidos são contraditórios. Okay? Agora, eles têm certas regras na hermenêutica deles para não permitir contradições. Okay? Portanto, eu não quero também representá-los mal, não é? Mas o facto é que eles aceitam que há muitas interpretações. Agora, quando o Jorge, estou a usar o Jorge muito como exemplo, está aqui mesmo ao meu lado, quando ele fala comigo, eu vou aceitar isso, eu vou dizer, olha, o Jorge disseste-me isto, mas eu não sabia qual das muitas interpretações tu querias dizer. Então eu interpretei a minha maneira e levei o teu carro sem a tua permissão. Espero que não tenhas, não é? E também todo o dinheiro que estava na tua carteira que estava dentro do carro. Foi a minha maneira de interpretar-te, não é? Aquilo que disseste. Não, o Jorge, não, espera aí, eu falei claramente e a interpretação literal é a única interpretação e tu fizeste mal e agora vou dar uma sova, não é? Mas na forma normal de comunicarmos, nós não aceitamos que uma pessoa quando fala connosco tem muitas interpretações. Não é? Isso é a forma de enganar. Geralmente, quando alguém tem mais que uma interpretação, nós dizemos que ele tem uma língua dupla, ou não sei bem qual é a expressão, não é? E nós não olhamos isso a bom olho. Nós achamos que isso é uma coisa com falta de integridade. E agora vamos dizer que Deus faz isso? Não é? Que tipo de Deus é este que nos quer confundir? Não é? Então, nós acreditamos que há só uma interpretação, ou seja, só um sentido naquela passagem. Vou dar um exemplo que é muito fácil. A travessia do Mar Vermelho. A única interpretação é que o povo de Israel chegou àquele ponto, não podia passar, Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Essa é uma interpretação literal. E é a única interpretação. Ok? Agora, um aliancista pode dizer, não, isso interpretado é isto, aquilo, aquilo outro. Nós rejeitamos. Há só uma interpretação. Agora, nós podemos dizer, ok, há só uma interpretação. O povo literalmente atravessou aquele mar vermelho. Foi um milagre tremendo. Agora, nós podemos ter várias aplicações disso. Que, quando nós estamos a passar por tribulações, se Deus quiser, Ele pode também abrir, figuradamente, o nosso mar vermelho. Ok? Isso é uma aplicação. Mas nós não dizemos que isso é o que aconteceu lá. Nós dizemos, não, a interpretação é uma. E é literal. Eles atravessaram o mar. Ponto final. Agora, podemos aplicar isso de muitas maneiras. Desde que nós não desviamos muito do sentido original e nunca dizermos que isto é a interpretação oficial desse acontecimento. Não. É só uma aplicação humana que não faz parte da Bíblia. Até a aplicação pode estar errada. Ok? E nós temos de ter cuidado com isso, com aplicações. Mas nós acreditamos que há só uma interpretação por passagem
e muitas aplicações. Agora, algumas pessoas lá do Norte disseram, mas há muitas interpretações. Aliás, muitas pessoas aqui no Sul também dizem isso. Quando falo de certos assuntos, como por exemplo o uso do véu pelas senhoras, ou outras coisas, eles logo, muitas interpretações. Eu digo, não, só há uma interpretação. Não, há muitas interpretações. E eu finalmente percebi que havia ali um impasse em que nós não estávamos a comunicar, não é? Eles estavam na onda FM e eu estava na onda AM. Então eu já virei um pouco a minha maneira de dizer as coisas, e então eu digo, há só uma interpretação certa. Ok? Aí aqueles, nós não sabemos. Eu disse, não, eu sei porque Deus quis comunicar connosco e Ele quis ser claro, e há só uma interpretação certa. Eu posso ter a interpretação errada, eu reconheço isso, mas que há só uma certa e que nós um dia todos vamos saber qual é, não é em qualquer passagem, então isso é verdade. Então parte da hermenêutica histórico-gramatical é que qualquer passagem só pode ter uma interpretação, um sentido, ainda que possa ter várias aplicações, mas essas aplicações são humanas. Somos nós que estamos a tentar tirar alguma coisa, algum sentido, não é? Por exemplo, os discípulos numa tempestade, não é? Com medo, Jesus aparece andando nas águas, não é? E ele faz uma prova de teste de fé e depois ele entra no barco e tudo para, e nós pensamos, olha, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, no nosso coração, a tempestade para, não é? Isso é uma aplicação, isso não está na Bíblia, ok? A interpretação é que Jesus estava a andar na água, literalmente, entrou no barco e o mar acalmou-se, literalmente. Essa é a interpretação, ok? E mesmo essa aplicação de que a tempestade para, isso é uma aplicação humana, e eu posso-vos dizer que, na maioria, até é errado. O que é que Jesus disse? No mundo tereis... Exato. Ok? Então, é uma aplicação, pode-se aplicar em algumas maneiras, talvez de uma forma espiritual. Antes de sermos convertidos, tínhamos uma da tribulação e depois de convertermos, Ele nos deu uma paz interior. Ok, ali é uma aplicação, mas temos de perceber que aplicações são coisas humanas que nós sobrepomos nas escrituras e que a interpretação original e literal sempre se sobrepõe a qualquer aplicação humana. Ok? Temos de ter isso com muito cuidado. Outra parte, outro princípio, o nome é interpretação ou hermenêutica histórico-gramatical. Já falamos da parte gramatical, também há a parte histórica. É de ver onde na história é que isto acontece. Okay? Estamos debaixo da lei de Moisés ou estamos debaixo da época patriarca? Não é? E aí nós temos essas distinções. Ou seja, a parte histórica, onde na história isto acontece. Também, se nós podemos saber alguma coisa da história do tempo, quais eram os costumes, cultura, isso ajuda, ok? Mas não determina. Temos de ter cuidado de puxar coisas históricas e meter na Bíblia, ok? Outro é, a parte mais gramatical, é ir às línguas originais. Quando há dúvidas, vamos às línguas originais. O cabelo da mulher é por véu. Vamos a 1 Coríntios capítulo 11, na língua original grega. É interessante que quando Paulo fala do cabelo ser um véu, ele usa uma palavra grega. E depois aqui embaixo, quando ele fala outra vez de véus mesmo de pano, usa outra palavra para véu. Não são a mesma palavra. Então não é a mesma coisa. Não é? Então nós vamos para o sentido original e vamos ver na gramática original. Vamos falar do calvinismo amanhã. Eles usam Efésios 2, 8 e 9 para provar que Deus tem que regenerar a pessoa antes de ter fé. Então eles dizem que a fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto é dom de Deus, eles dizem que a fé é dom de Deus. Estás a ver? A pessoa, se não for eleita, não pode sequer ter fé. Vamos ao grego. No grego a fé é feminino. E dom é neutro. E na gramática grega, se dom tivesse a ver com fé, tinha que ser feminino. É impossível fazer de outra forma. O grego é muito rigoroso. Então, dom não quer dizer, não está a referir-se à fé. Temos que ir mais para cima. O dom está a referir-se à salvação. Ok? E então nós somos histórico-gramaticais consistentes.
É isso que nós queremos fazer, não é? Para nós sermos levados na curva, como dizem a geração do meu pai, não é? Muito bem. O número 12 talvez é o princípio mais conhecido. 3 palavras, ok? De facto, é uma palavra repetida 3 vezes. Contexto, contexto, contexto. Ok? Tudo tem que ser dentro do contexto. Como vamos aprender amanhã no Calvinismo, não sei se vamos ou não, porque não vou ter tempo para abordar tudo, os textos que eles usam para provar o seu sistema soteriológico, quer dizer, sistema de doutrina de salvação, é sempre tirado fora do contexto. Sempre tirado fora do contexto. Mas eu não estou a exagerar, sempre tiram fora do contexto. Eles não conseguem fazer outra coisa. Foi um sistema filosófico inventado cá em cima, no mundo imaginário, e depois eles vão puxar versículos aqui e acolá para caber no seu sistema filosófico. Então, para nós, contexto, contexto, contexto. O meu pai dizia, eu sei que isto não foi o meu pai que inventou isto é muito dito por homens de Deus, espero que eu vou dizer bem, mas é o texto fora do contexto forma um pretexto. Eu disse bem? O irmão conhece de certeza essa frase. Ok? Então nós temos de ter muito cuidado. Isto faz parte de um dos nossos princípios e nós aplicamos estes princípios consistentemente de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse capítulo 20, versículo 20 e qualquer coisa. Ok? Nós aplicamos consistentemente. Mesmo que nós não gostemos do resultado. Isso é hermenêutica histórico-gramatical consistente, ou o que alguns chamam de dispensacionalismo. Agora, há alguns dispensacionalistas que vão um pouco longe demais, que não percebem bem a palavra de Deus, não estão a aplicar estes princípios como deve ser, e eles são pessoas que ninguém conhece, que aparecem no YouTube ou qualquer coisa, e os jornalistas então usam eles como se fossem representativos do total. Os dispensacionalistas dizem tal e tal coisa. E eu fico, eu cresci em igrejas dispensacionalistas toda a minha vida, nunca ouvi isso. Então, eles estão a pegar neste homem que talvez, com talvez boas intenções, mas não está a fazer bem. E depois eles usam essa pessoa como... Eu posso dizer isso com aliancistas também. Eu posso pegar em muita coisa dos aliancistas e dizer, olha, isto é representativo de tudo. Ok? Portanto, estes são os princípios, ou a maioria dos princípios de interpretação da hermenêutica histórico-gramatical consistente, e depois de voltarmos do almoço, eu vou tentar só acabar, quero falar sobre os resultados e o que é hermenêutica aliancista, e depois abrimos para perguntas e respostas. Pode ser? Ok, muito bem. Então vamos alimentar-nos fisicamente.